Olá, queridos, é a Chay, eu a Cleidiano do canal Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo na nossa penúltima semana da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje, no nosso 25º vídeo, eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da independência, do pilar da iniquidade que nós chamamos de independência. Para isso, eu quero que você leia comigo o seguinte texto, Provérbios 18, versículo 1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se, né? Insurgir-se é levantar-se contra, é se opor, mas não apenas não gostar de algo, mas realmente tratar isso como inimigo, se levantar contra, criar situações para destruir, para anular isso, certo? E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A palavra para solitário aqui neste texto é a palavra hebraica parad, que significa separar, dividir, fazer uma divisão ou separação, ser dividido ou tornar-se separado. Então aqui parad não está falando a respeito de uma separação para cumprir o propósito específico, como é o caso da palavra Kadesh, como é o caso da palavra Kadosh, que nós traduzimos por santo no Antigo Testamento, no Tanakh. Mas ele está falando de uma pessoa que é desconectada, que é separada, que é isolada, de alguém que está dividido, que está repartido, que está quebrado. E isso tem tudo a ver com o conceito do espírito de independência. Dentro da iniquidade, queridos, a independência ela é completamente exaltada. Ela é completamente ovacionada. Quanto mais independente uma pessoa for, mais aplaudida de pé ela será. Só que a independência é uma corrupção da autonomia. O que é a palavra autonomia? Se eu me lembro bem, a palavra autonomia ela é de origem grega e ela significa fazer o próprio nome. Ela significa fazer a si mesmo. Ela significa de você mostrar para que veio, certo? De você mostrar seu valor próprio, mostrar sua capacidade, mostrar quem você é e o que você pode fazer. Tudo isso está dentro do conceito da autonomia. E a autonomia, ela é santa, que ela é verdadeira, ela é justa, ela é divina e ela veio de Deus. Deus criou você para ser um ser com autonomia. Só que aí, né, Satanás, invejoso, corrompeu a autonomia com o espírito de independência. Qual é a diferença, né? Porque há muitas semelhanças entre uma pessoa autônoma e uma pessoa independente. Mas a principal diferença entre os dois, porque por fora todos os dois querem aprender a cuidar da própria vida, gerenciar a própria vida, a depender o mínimo possível das pessoas, a confiar na sua própria capacidade, a confiar nos seus próprios recursos. Por fora, uma pessoa que tem autonomia e uma pessoa independente, elas são iguais, elas parecem iguais, porque algumas atitudes, algumas ações delas são realmente semelhantes. A diferença é que uma pessoa autônoma, ela não tem vergonha de entender que ela é herdeira, enquanto uma pessoa independente tem vergonha de reconhecer-se como herdeira. E aqui eu quero ampliar o seu entendimento de herdeiro, certo? Herdeiro é o quê? É uma pessoa que recebeu de outros, que compreende que os seus valores, os seus recursos, os seus princípios, muito do que ele é e muito do que ele pode fazer hoje veio do ministério, das ações, do trabalho de outras pessoas na sua vida. Um herdeiro é isso, é alguém que reconhece que quem ele é hoje e o que ele possui hoje veio de pessoas que vieram antes dele, que trabalharam para que hoje ele chegasse aonde chegou, ele fosse quem ele é e ele pudesse ter autonomia, ele pudesse ter a capacidade de fazer, de gerenciar a sua vida de maneira correta, porque ele foi bem treinado, ele foi bem
cuidado. Alguém ensinou para ele no caminho que ele tinha que andar. Uma pessoa autônoma, ela não tem dificuldade nenhuma para reconhecer que ela é herdeira. E você percebe isso também, eu vou citar aqui uma pessoa bem correta de autonomia, né? Um exemplo bem pronto de autonomia, é a pessoa de Jesus. Você via Jesus fazendo milagres, você via Jesus cuidando da própria vida, você via Jesus discipulando outras pessoas, uma pessoa completamente autônoma, que conseguia governar e gerenciar a sua vida muito bem. Mas você vê Jesus o tempo todo dizendo que ele curava e libertava as pessoas pelo poder de Espírito Santo, que ele ensinava as pessoas, né, e as referências ficam aparecendo para vocês aqui no vídeo, que ele ensinava as pessoas mediante a doutrina, o ensino que o pai dele teve. E você percebe principalmente lá em Mateus 28, no último capítulo de Mateus, ele disse assim, ó, toda a autoridade me foi dada. Por isso eu envio vocês para pregar o evangelho. Aqui eu estou, né, simplificando o versículo. Mas o que você percebe? De alguém que tinha total autonomia de saber gerenciar a própria vida, mas ele reconhecia que ele era herdeiro, ele reconhecia que a autoridade que ele tinha para fazer tudo o que ele fez, para agir da forma como ele agia, foi dada para ele. E você vê no texto de Marcos, Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Eu recebi a tua glória, João 17, né? Eu recebi a tua glória. Então o autônomo, ele é uma pessoa que administra a sua vida, ele é uma pessoa que gerencia a sua vida, ele é uma pessoa que não tem dificuldade de mostrar sua capacidade, seus talentos, aquilo que ele pode fazer. Ele se orgulha né? Aqui eu tô falando do bom orgulho, de ficar feliz com si mesmo, certo? Eu acho que é a única coisa, né? E ele fica honrado e fica feliz por saber fazer um trabalho bem feito, por os seus talentos estarem bem calibrados, por ele estar dentro de um nível de excelência, certo? Ele faz bem e ele se alegra por fazer bem. O autônomo é isso. Só que o independente, ele tem vergonha de ser herdeiro. Eu vou falar com vocês, né, uma entrevista que eu vi alguns meses atrás, acho que quase um ano e pouco já. Quem nos acompanha pelo YouTube, essa entrevista, eu vou achar o link dela e vou deixar na descrição do vídeo, certo? Mas eu vou, se na edição do vídeo aqui, eu vou deixar também para quem nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, a fotinho, né, da entrevista aqui, para que vocês possam achar essa entrevista também no YouTube, ok? E para quem nos acompanha pelo podcast, eu também vou deixar a descrição ali para você poder acessar, né? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e poder acessar a entrevista. A entrevista foi de um rapaz que acredita na Terra plana, certo? E aí o entrevistador é globalista, certo? Não acredita na Terra Globo. E ele entrevistou um rapaz que acredita na Terra plana. E durante a entrevista estava muito bem. O rapaz, ele estava conseguindo se firmar nas suas teorias. A cada pergunta que o cara fazia, ele conseguia responder bem. Você percebia muito claramente que ele estava muito seguro de si, muito confortável na sua própria pele, bem coisa de autonomia mesmo, né? Eram poucas perguntas que você via que o rapazinho ficava numa saia justa, assim, né? Mas ainda assim ele conseguia sair bem. Então ele estava assim, né? Pelo menos a minha opinião, o que eu estava enxergando da entrevista, ele estava conseguindo se manter bem diante daquele público que tinha uma opinião a respeito do formato da Terra diferente dele. Só que em dado momento, o entrevistador chegou assim e disse isso para ele. Cara, como você, né? E aqui eu tô parafraseando, porque como faz bastante tempo que eu já assisti, eu posso estar errando um ponto ou outro, mas a essência do que o entrevistador quis dizer para ele foi o seguinte: cara, você conseguiu pesquisar tudo isso, você faz experimentos científicos, né? Mostra isso, mostra aquilo e tal. O que você faz da vida? Perguntou assim para ele. Ele falou assim, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. E ele começou a dizer, né, um pouco do aspecto profissional que ele falou. E aí eu falei assim, hoje você trabalha com isso, né? Mas aqui o que eu fiz pesquisa sobre você, você é um herdeiro.
E eu quero dizer para você que depois que o cara jogou a carta de você é um herdeiro na mesa, aquele rapaz ele murchou. Vocês conseguem perceber que depois disso ele ficou tão envergonhado de alguém se lembrar, porque o que aconteceu? Ele era um herdeiro, ou seja, né? Ele recebeu uma bolada, um dinheiro dos seus pais, né? Com o falecimento de ambos os pais, ou de um dos pais, não conheço a história dele. E depois ele não ficou só sendo herdeiro, ele deixa bem claro que ele pegou aquele capital e ele prosperou naquele capital. Ele continuou trabalhando, ele continuou investindo, ele continuou fazendo o que um autônomo faz, porque não é só porque você recebe coisa dos seus pais que você vai deixar de avançar na vida, certo? Só que aí o fato de, na iniquidade, na cultura do mundo, ser herdeiro, reconhecer que o que você é hoje, o que você tem hoje, veio de outras pessoas, não é fruto do seu próprio trabalho, não é fruto da sua própria força, não é fruto da sua própria capacidade, né? Que o dinheiro que você tem hoje veio dos seus pais, você é um herdeiro, isso traz uma vergonha no coração daqueles que estão na cultura do mundo. E essa vergonha ficou muito claro depois que o cara soltou a carta do herdeiro. E por quê? Porque qual é a ideia que as pessoas têm de um herdeiro, né? Se ele não é autônomo no mundo, né? Se o herdeiro não for autônomo, ele é um filhinho de papai, ele não trabalha, ele tem tempo livre, enquanto as pessoas, os pais dele, é que se ralam trabalhando para sustentar aquele rapaz ali ou aquela moça ali, certo? Então, a visão do herdeiro, ela é muito negativa no mundo, né? Todo herdeiro sempre, você nasceu virado para a lua, você é isso, você é aquilo. Então, quando soltou a carta do herdeiro para o rapaz, mesmo que ele tenha as próprias conquistas dele, mesmo que ele tenha, né, conseguido administrar a sua vida, que ele tenha conseguido aumentar o seu capital que ele recebeu dos seus pais, você percebe claramente que depois disso ele se sentiu sem credibilidade. E aí ele começou a embaraçar nas perguntas, ele começou a ficar desconfortável e aí a entrevista terminou com um fracasso total, porque assim que o rapaz lançou a carta do herdeiro, o rapaz que foi herdeiro, mas agora cuida da própria vida, se sentiu descredibilizado para continuar afirmando. Por quê? Porque aí passou aquela imagem de você tem tempo livre para ficar pensando essas bobagens, né? Não faz nada mesmo, todo o dinheiro que você tem veio do seu pai, não é como a gente que tem que acordar cedo, trabalhar todos os dias para conseguir alguma coisa, enquanto você recebeu tudo de mão beijada, certo? E essa é a principal diferença entre uma pessoa independente e a pessoa autônoma. A independência veio de Adão, né, e Eva, né, propriamente ali na ocasião da serpente. Quando eles decidiram se tornarem Deus, certo? Sem permanecer aliançado com Deus, eles estabeleceram a independência. Então a independência, ela tem a ver com você destruir a conexão com as suas origens. E Satanás reforça isso em todas as gerações, né? Por isso que o Ministério das Duas Testemunhas é a restauração da conexão que há entre os pais e os filhos, né? Um dos aspectos do Ministério das Duas Testemunhas, né? E a conexão entre os filhos e os pais. Por quê? Para destruir o parâmetro da independência, para fazer com que a pessoa entenda que só porque ela é herdeira não significa que ela não tem uma capacidade própria de ir além, até porque os filhos são flechas na mão do valente. Isso significa que já há no DNA do filho o efeito da continuidade. Os filhos sempre irão além dos pais, seja para o bem ou seja para o mal. Quantos casos que você sabe de pais que fumavam cigarro e os filhos são viciados em drogas, ou seja, o filho avançou muito naquele vício que o pai e a mãe deles tinham. Por quê? Porque o filho é uma flecha, ele sempre vai metros adiante da onde o arqueiro está. A flecha, quando ela é lançada, ela sempre vai para frente. Então, seja de uma maneira positiva, de uma maneira negativa, o filho sempre vai ser uma continuidade, ele sempre irá avançar. Só que aí, o espírito da independência, ele faz com que você não reconheça a sua origem, não se submeta, lógico, aqui eu estou falando dentro de um ambiente onde você foi criado dentro da justiça, ok?
certo? Ok, dentro desse ambiente. Mas dentro do ambiente correto, onde você tem pais que te ensinam o caminho que você tem que andar, então vem Satanás com a independência, quebra essa conexão e ele leva você a não reconhecer o que você já recebeu. Não reconheceu primeiro dos seus pais e depois de todas as outras pessoas. Eu sempre costumo ensinar que a fantasia, a desonra e a ingratidão são marcas do independente. Por que fantasia? Porque, querido, você sempre vai precisar de outras pessoas na sua vida. E a independência trata o fato de você precisar de outras pessoas como um sinal de fraqueza e um sinal de incapacidade da sua parte de se virar sozinho. Só que, tipo, para você nascer, precisou de duas pessoas. Para você aprender a tomar banho, escovar os dentes, comer, escrever, saber ler, precisou de outras pessoas. Se você ficar doente, precisa de outras pessoas. Se você morrer, precisa de outras pessoas. Aí você pode bater no peito, na fantasia da independência e dizer assim, mas muito do que eu sou e eu conquistei, eu cheguei sozinho. Não, querido, você não chegou, porque mesmo que você seja um autodidata, você ainda teve que ler livros que alguém escreveu, você ainda teve que ver vídeos que alguém produziu, você ainda teve que ouvir áudios que alguém fez. Então, ainda que você tenha, por seu próprio esforço, sem o apoio da sua família de origem, etc e tal, sem o apoio de quem você esperava, porque muitas vezes a ilusão de achar que conseguiu sozinho está atrelada ao fato de você não ter recebido o apoio das pessoas que você esperava. Você ainda recebeu o apoio de quem você não esperava. Então, a independência, aquele conceito de que você é capaz de se virar sozinho, ele é uma fantasia, ele é uma ilusão. Ele não tem como existir num ambiente aonde todo mundo precisa do trabalho, né, ou do sacerdócio, que é a palavra que eu gosto mais de dizer, dos outros. Você sempre vai precisar de outras pessoas. Isso não significa que para sua vida andar para frente é apenas o receber do outro, certo? Não, existe a parte do seu esforço, como eu ensino, né? O reino de Deus, ele é apoiado na graça e na recompensa. A graça é o que você recebe sem você ter que trabalhar para isso, porque tem tudo a ver com o valor que lhe é atribuído, com a importância que lhe é dada. Mas a recompensa, né, o servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, a recompensa tem a ver com você. A gente lê isso lá em João, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, existe esse equilíbrio dentro do reino de Deus da graça, de você receber coisas que você não trabalhou para isso, mas também existe o conceito da recompensa, de você ser reconhecido por aquilo que você fez. E isso é o que equilibra uma pessoa autônoma. Então, uma pessoa autônoma, ela entende que ela é herdeira, que ela recebeu coisas de graça, e então ela consegue honrar aqueles que auxiliaram ela, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, e o independente não consegue fazer isso. O independente, ele tem dificuldade para reconhecer a ajuda que ele recebeu, tanto que você percebe na pessoa do independente esse comportamento de desonra e ingratidão, né, além da fantasia, que são as 3 características principais dele, que quando ele é obrigado a reconhecer aquilo que os outros fizeram pela vida dele, ele minimiza o que a pessoa fez. Não, fulano não me ajudou tanto como ele está falando, foi só de vez em quando que eu perguntava algumas coisas para ele. O cara não saía da casa do outro. O cara vivia incomodando o outro pelo WhatsApp e por telefone e por todas as coisas. O cara vivia comendo e bebendo de todo o ensino do outro. E aí, quando chega na hora de reconhecer, né, a sua herança, o que você recebeu por meio de outras pessoas, não, tudo que eu consegui foi sozinho. Porque, na realidade, o fulano não me ajudou tanto. Foi uma dica ou outra, de vez em quando, que eu perguntava para ele, e ele me dizia. Por quê? Porque o independente tem dificuldade para reconhecer a verdade, que é o quê? Ninguém se vira sozinho.
Mas como a independência é você querer ser Deus sem estar aliançado com Deus, ou seja, você querer alcançar todo o seu potencial, alcançar toda a sua divindade, mas sem estar conectado com a verdadeira divindade, você, como solitário, busca os seus próprios interesses e se opõe contra a verdadeira sabedoria, que é o quê? Você entender que você é tanto herdeiro quanto alguém que trabalha por mérito, que a graça e a recompensa são o equilíbrio da sua vida. Então, eu queria deixar isso hoje para vocês, que a independência, ela é essa característica de uma pessoa que quer até mostrar que veio, assim como o autônomo, que quer até reconhecer seus próprios feitos, que não tem nada de errado nisso, certo? E reconhecer que você é bom em algo não te torna menos humilde, entendeu? Por quê? Porque o humilde é aquele que sabe quem é. E sabe aquilo que ele pode fazer, só que o humilde também reconhece quem os outros são e aquilo que os outros também podem fazer, certo? Então, ter uma visão positiva e correta das suas habilidades, da sua maturidade, isso é saudável. Baixa autoestima atrapalha aí muito no processo da santificação. Mas, quando você tem dificuldade de reconhecer que você não é ninguém sozinho, que você até pode fazer muitas coisas, mas que você é herdeiro, aceite, você é herdeiro, a vida que você tem foi dada por outros, hoje as coisas que você sabe fazer, você sim houve o empenho da sua parte, necessitou que você se movesse, mas querido, aceite a realidade, se alguém não tivesse disposto a te ensinar, você não saberia fazer essas coisas. Então eu quero que você entenda que a autonomia é saudável. Independência ou não. A independência vai te conduzir a um lugar de fantasia, porque você vai fingir que não está sendo ajudado, você vai distorcer sua realidade, de desonra, porque você não vai reconhecer o que os outros fizeram na sua vida, e de ingratidão. Tudo o que os outros fizeram sempre é pouco, sempre é mínimo, sempre não foi suficiente. Você, né, a primeira bolacha do pacote é que fez tudo sozinho, que alcançou o sucesso sozinho, que nunca dependeu de nada e de ninguém a não ser do seu próprio braço. Jeremias 17 deixa bem claro que uma pessoa que afasta, porque o coração ele se torna corrupto, querido, porque você tem que ler os versículos acima, diz por que o coração é invariavelmente corrupto? Porque aquela pessoa afastou o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua própria carne a sua força e afasta o seu coração do Senhor. Essa pessoa é que tem o coração miseravelmente corrompido. E por quê? Porque ela está no engano. Ela está vivendo numa fantasia, ela apoia em si mesma, ela esquece que ela é uma continuidade, que ela é uma herdeira, ela gostando ou não gostando, ela é uma herdeira, ela é resultado do ministério, das obras na vida de outras pessoas. Hoje quem ela é resultado de outras pessoas. Então, não seja independente, busque a autonomia e como autônomo reconheça que você é herdeiro e equilibre essas duas coisas na sua vida, a recompensa e a graça, porque é assim que um filho do reino vive. Nós vivemos de graça e de recompensa. Nós reconhecemos aquilo que recebemos de outras pessoas e também somos reconhecidos pelos esforços que nós empreendemos, pela própria capacidade que nos foi dada, mas a gente aproveita ela muito bem. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.